Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje nós estamos com um episódio especial. Especial porque graças a vocês, eu e a minha maravilhosa Luísa Brown, que está aqui do nosso lado, nós estamos comemorando um ano de Pod Raiz, um ano do nosso podcast Lu. Chegamos em um ano, quem Lá diria, se hein? foram, né, Léo? Lá se foram. Em ritmo de festa que hoje nós estamos. Ritmo de festa hoje no Pod Raiz. Um ano de podcast, são 60 episódios, novos fora o episódio piloto, que a gente nem conta, mas deixamos aí disponível para quem quiser ver. Mas um ano de episódio, na verdade já até passamos de um ano, Já né? passamos. Nosso primeiro episódio dia 20 de janeiro de 2023, né, Léo? 20 de janeiro de 2023. A gente resolveu comemorar agora porque a gente se deu conta que um ano tem 52 semanas, a gente já passou um pouquinho até do 52º Exato. episódio. A gente já estamos aí a gente estamos, né? A gente estamos, nós vai, nós foi. Não, a gente está já no episódio número 60. Lu, como é que tem sido essa viagem para você? Cara, muita coisa boa aconteceu, né, Léo? A gente pensa assim, é um ano e meio quase, hoje a gente gravando aqui, mais de 60 episódios a gente tem gravado e disponível aí, né? Alguns milhares de seguidores no Pod Raiz. Doutora Luísa, apresentando Doutora Luísa Brown, essa maravilha de pessoa, de médica, de comunicadora para o mundo. Não, Pod Raiz abriu muitas portas, né, Léo? Você gosta muito de falar isso, sempre, assim, Léo fala isso na residência com a gente, né? Eu abro as portas, agora atravessar é com vocês. E essa foi uma grande porta que você abriu para mim, assim, porque é algo que eu sempre gostei de fazer. Esse bate-papo sempre foi a minha cara, né? E falar de emergência ainda é um grande prazer. Então foi uma porta escancarada e eu tô atravessando. E acho que a gente tá no caminho certo, né? Muita coisa boa, assim. Eu confesso que esse projeto ele começa para mim como uma extensão lá do blog do Emergência Raiz, da página do Insta. Se você é um dos poucos que ainda não sabe, nós temos uma página no Instagram, @Emergência Raiz. Nós não estamos somente aqui no podcast. E a página é mais antiga, o podcast começa como um derivado da página, mas ele ganha vida própria. Sim. É um filho da Emergência Raiz. É um filho da Emergência Raiz, com a Lu aqui participando. Já tivemos pelo menos umas 2 dezenas de convidados. E eu estava vendo os números, a gente tem mais de 1.200 pessoas inscritas. Que bacana só isso. no Spotify. Pessoas que têm inscritas com o sininho ativado e clica lá e fala, quando sai episódio novo, eu quero ouvir o Pod Raiz. E isso, assim, como ele criou vida própria. É um filho que criou vida própria. Hoje a gente tem algumas ideias já, inclusive para desenvolver, para levar além. A Luísa chegou aqui no R1, hoje está aqui no R3, já praticamente uma emergencista titulada. E contando. E temas que a gente abordou... Cara, a gente falou de tanta coisa, Léo. São 60 episódios aí muito bacanas, assim. Tem tema técnico, sepse, febre, TEP... síndrome coronariana aguda, mas a gente também falou de temas não técnicos. Temas de vida. Qualidade de vida na emergência. Gravamos. A gente falou sobre a vida do R3, como é que é ser um R3 de medicina de emergência. A gente falou sobre educação em medicina de emergência. Remuneração, carreira. Gerenciamento de plantão. Exatamente. Falamos muitas vezes estou aqui mais quase como professor, falando a aula. Muitas vezes a Luísa fala, Lu, hoje prepara que você que vai falar. Eu sou uma ótima ouvinte de Dr. Leonardo Goltara, tá, gente? Aprendo muito a cada Pod Raiz, é uma aula que eu ganho. Além de ser mais alta que eu, é mais humilde ainda. Para de show. Mas
A gente tem construído as coisas aqui, né, Léo? E aí, cada podcast acho que vai surgindo uma ideia nova. Qual foi seu episódio favorito? Tem um no coração? Ou 3? Ou 2? Nossa, é difícil, tá? Eu gosto muito do Qualidade de Vida na Emergência, porque é um tema que eu gosto de falar mesmo, assim. Porque faz parte da minha vida, da forma como eu vivo. Então, tem um lado pessoal aí. Esse episódio está bem no meu coração. Mas é difícil escolher, acho que eu não teria um favorito, não. Não? Não. Além dessa qualidade de vida, assim, eu gostei de muitos. Eu gosto dos episódios de via aérea, meio que um carinho, assim, quando a gente fala de sequência rápida, sequência prolongada. Mas é difícil escolher mesmo, às vezes. É difícil escolher. E muita gente boa, né? A gente conseguiu trazer também, né, Léo? Pedro Paulo, Luiz Murad, Gisele Venturini. Trouxemos a Carolzinha da PED também, via Carolzinha aérea. da PED. Cara, muita gente que veio bater papo com a gente e certamente, a gente não preparou, a gente não tem uma lista das pessoas que estiveram aqui conosco, então certamente vamos esquecer nomes, mas todos estão no nosso coração. Mas é muito legal, eu tenho curtido muito. E eu espero que vocês tenham gostado também. E para quem não sabe, assim, as origens do Pod Raiz, né, Léo? Quando que começou essa ideia? Você lembra? O dia que você me propôs esse embarque? Eu não lembro o dia que eu te propus, a cena de eu te propondo embarque. Como é que foi? Cara, na verdade, uma semana antes de você me propor isso, a gente tinha tido uma conversa de corredor falando sobre coisas da vida e de emergência, da residência, do que a gente planejava. E aí, na semana seguinte, você falou, cara, gostaria de fazer algo parecido com isso aqui, parecido com essa conversa de corredor. E aí, surgiu a ideia do Pod Raiz. Você falou, um estilo podcast mais filmado, e queria que a gente, diferente de muitos outros projetos que já tem, dentro da emergência mesmo e de outras áreas de podcast, fazer algo diferente. A ideia sempre foi... Cara, eu adoro temos outros podcasts na emergência que a gente escuta. Adoro, que eu escuto. Mandar um abraço pro 15 Minutos de Emergência, maravilhoso, Dr. Júlio Marchini. Mandar um abraço pro Guilherme Rezener, o Abramedcast, entre outros. Mais uma vez, eu vou estar sendo injusto aqui se eu ficar citando, mas... A nossa ideia do Pod Raiz foi fazer um podcast, fazer um bate-papo, que fosse isso, um bate-papo. Não queremos dar aula, não queremos ser professorais, não aqui, não no seu rádio, não no meio do seu engarrafamento ou do seu almoço. Nós não queremos, seja lá onde você estiver ouvindo esse podcast, que você acha que está tendo uma aula, nós não estamos dando aula. A gente curte dar aula, mas em outras plataformas e outros canais, de outras maneiras. A gente estuda, né, Léo? A gente traz muita coisa de evidência pra cá, mas é num ritmo de bate-papo mesmo, né? A nossa meta sempre foi ser a conversa do corredor, né, Lu? Exato. Aquela conversa que tem no corredor, que a gente tem de verdade nos corredores da residência. E muitas delas se tornaram ideias para gravações, né? Foram dali que surgiram. Depois que a gente começou aqui, como é que mudou na sua vida? O que você acha que rolou aí pra você que de repente você não esperava, mas que veio? Cara, eu, assim, como residente, principalmente, foi um grande crescimento para mim nessa área. A gente tenta desenvolver isso nas residências, né? Eu acho que isso é um comum de todas as residências, que é a oratória, né? Que é a parte acadêmica mesmo, de apresentação de aula. A gente tem esse conteúdo teórico, né? Mas eu sempre gostei e não tinha um lugar para poder desenvolver. Então, eu acho que eu cresci muito nesse sentido aqui do Pod Raiz. A gente começa meio nervoso e vai se soltando, vai aprendendo a lidar com isso. E além das oportunidades profissionais, assim, a visibilidade mudou muito. Eu recebo muitas mensagens no meu Instagram e obrigada por esses feedbacks que vocês continuem mandando. Então, a gente tem atingido um público que eu não achei que a gente fosse atingir. Eu também não. Eu comentei até agora com você, na residência mesmo, encontro residentes que escutam o nosso Pod Raiz e hoje rodam comigo no estágio, isso é muito legal. Além das propostas aí, eu consegui fazer um beijo grande pro Guilherme, inclusive. A gente foi pro Jame, lá no Itajaí. Foi uma grande jornada acadêmica sobre medicina de emergência. Hélio Pena estava lá, Júlia Alencar. Então, assim,
citaram o nosso podcast lá. Então, assim, Luísa Brown foi citada no microfone para todo mundo. Então, assim, tem chegado e isso a gente tem curtido muito. Então, Cara, para mim foi uma surpresa quando voltando do Congresso Sul Brasileiro de Medicina de Emergência que rolou ano passado em Porto Alegre. Um abraço para os amigos porto-alegrenses, moram no meu coração há muitos anos, desde que eu estudei em Porto Alegre, eu fiz pós-graduação em geriatria lá em Porto Alegre no longínquo ano de 2005. Então Porto Alegre já mora no meu coração, agora esse ano passando por todas as dificuldades que a gente sabe que o povo gaúcho está passando. Um abraço para os amigos porto-alegrenses. Mas em 2023, foi ano passado. Ano passado teve o Congresso Sul Brasileiro em Porto Alegre, muito bem recebido pelo nosso hoje vice-presidente da Abramed, Dr. Varela, e doutora Ana Paula, Geraldine, todo mundo que estava lá envolvido com o Congresso, Dr. Luiz Alexandre, fundador da especialidade no Brasil. Certamente, mais uma vez, vou esquecer de um monte de gente, mas muito bem recebido. Quando voltando, fazendo uma conexão, voltando para Vitória, fazendo uma conexão em Viracopos, em Campinas, de repente uma pessoa me para, fala, você é o Goltara? Eu falei, sou. Eu ouço o seu podcast, muito bom, olha, prazer, professor, parabéns, que continue massa, assim. Cara. Aí eu falei, caramba, não é que tem gente vendo mesmo? E no início a gente se perguntava disso, será que alguém ouve a nossa conversa? É verdade. Sim, é um prazer muito diferente. Lá na Emergência Raiz a gente faz os posts lá no Instagram, a gente tem cortes do podcast, a gente tem vídeos próprios para o Instagram, a gente vende sim os nossos cursos lá no Instagram, no YouTube, mas é uma proposta diferente. Lá tem uma questão de venda, etc e tal, que está envolvida sim, a gente nunca negou isso. Mas o podcast não, o podcast nasceu e continuará e sempre será... A vida própria do podcast. A vida própria, gratuito para vocês. Então, assim, a gente tinha uma ideia assim, poxa, será que alguém está ouvindo o podcast? Será que é uma plataforma... A gente sabe que Instagram, hoje todo mundo ouve Instagram, mas será que alguém vai querer ouvir a gente no rádio, enquanto está correndo na academia, sei lá... E, porra, sim, as pessoas estão ouvindo. E a galera tira foto e marca ainda, né, Léo? Ouvindo no rádio do carro. Eu falo, cara, isso é bom demais. Então, assim, vender os nossos cursos lá é legal. Comprem. Eu gosto muito que vocês comprem. Mas quando vocês fazem outras coisas, como do podcast, marcam a Luísa, marcam a mim, fala, poxa, eu ouço o seu podcast, é um outro prazer que também enche o peito, que eu só posso dizer... Muito obrigado. Obrigado, Lu. Obrigado a cada pessoa, a cada coração, ouvinte, né? Porque hoje o Pod Raiz já tem vida própria e um cantinho separado no nosso coração só para ele. Ele já existe de forma independente. E eu espero que a gente esteja cumprindo o objetivo, né, Léo? Trazendo aí um diferencial para a medicina de emergência. Eu acho que o Pod Raiz ele tem uma grande importância nisso e é visível. É visível quando a gente recebe esses feedbacks, quando a gente recebe o carinho, quando a gente é citado, quando as pessoas vêm tirar dúvidas, vêm trazer sugestões. Isso é uma resposta de que eu acho que a gente está no caminho certo. Sem dúvida. E para onde a gente vai agora, Lu? O que a gente faz? Tá bom, fizemos um ano, tivemos bons feedbacks. Qual é o seu plano? O que a gente faz agora? Eu não combinei isso com você. A gente não sabe o que a gente fez. A gente resolveu, só foi fazendo. Muito bem, vamos fazer e vamos ver como é que fica. Pô, muito bem, deu certo. Tá, o que eu faço agora? Vamos fazer a nossa... Eu que te pergunto aí, ó. O que nós vamos fazer agora? Eu acho que a gente faz mais 60 episódios. Eu acho que é isso. A gente segue o plano, né, Léo? Segue o plano. O plano é seguir isso aqui, é curtir o processo e não o destino, né? Não tem destino. O podcast não tá indo para lugar nenhum. Ele é... Né? Ele é ele é a própria viagem, ele é o próprio resultado. Exato. Então a gente não vai a lugar nenhum, no plano
A gente tem sonhos, né, aqui. Léo? Às vezes a gente senta aqui para sonhar um cadinho, que é o que a gente quer para medicina de emergência. Já falamos sobre até trazer pessoas, né, para encontrarem a gente. Já tivemos essas propostas, né, de Não, pessoas. a gente tem propostas, inclusive, tem pessoas já combinadas para vir, mas como a gente precisa de verba, né? E como o podcast é gratuito, inclusive, se você conhecer um patrocinador que queira patrocinar e aparecer aqui pra gente, por favor, a gente aceita. Você aparece aqui, gasta uma mixaria, eu consigo trazer convidados nacionais para estar aqui gravando com a gente, porque uma das nossas ideias é sempre esse papo olho no olho que eu, Luiz e os convidados temos aqui. A gente super curte e entende quem faz podcast gravado à distância, mas essa não é a nossa proposta. Eu quero as pessoas aqui na mesa para a gente bater papo raiz. Papo raiz. E é isso. Esse episódio é só pra gente comemorar e agradecer, né, Léo? Obrigado, Lu. Obrigada. Que venham Obrigado outros. Mesmo. Foi massa. Foi massa. Obrigado vocês também, pessoal. Um beijo grande. Tchau.